perdi tanto tempo ouvindo o que a minha carne falava, servindo ao Senhor, vindo aos cultos, evangelizando, orando, mas eu perdi muito tempo ouvindo a minha carne, até que eu entendi que ela não tem domínio sobre mim. Sabe por quê? O Senhor... Sabe, Deus sempre esteve presente em tudo. Não tem como não olhar e não enxergar a boa mão de Deus, igreja. Não tem como não olhar e ver a presença do Senhor cuidando de você, cuidando de nós, cuidando da sua igreja, cuidando de todos os detalhes. E olha que presença maravilhosa o Senhor foi ministrando ontem, tem ministrado hoje aos nossos corações. Isso tudo é bondade, é graça. Sabe, que Deus é esse que nós servimos, que olha para nós e se importa com as nossas necessidades. Que Deus é esse que olha para nós, sabe, cuida de nós. E aí você vai dizer, poxa, eu amo o Senhor e glória a Deus, eu queria me doar um pouco mais para Ele. Sim, eu também quero me doar um pouco mais para o Senhor. Quantos querem levantar as mãos e dar um glória a Deus? Depois dessa presença derramada, não tem como a gente não olhar para dentro de nós e dizer, eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso orar um pouco mais. Eu preciso um pouco mais abrir a mão dos meus desejos para me dedicar ao Senhor. E o Senhor, Ele vai ministrando ao nosso coração. O Senhor vai nos moldando para aquilo que Ele deseja, para o querer dEle, para a vontade dEle. Então a gente fica feliz, a gente fica renovado com toda essa presença, mas... Vira mais uma vez para o seu irmão e declare mais. Não tem como a gente negligenciar as batalhas espirituais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Não tem como a gente negligenciar essa luta que Paulo ele vai nos ensinar. Toda essa manifestação é um renovo do Senhor para que a gente ganhe mais forças para lutar contra as batalhas. Porque, infelizmente, e felizmente, as batalhas nos moldam. Mas essa batalha que a gente não gostaria de passar, gente, eu confesso que eu também não queria, tá? Não desejo. Mas ela vai nos acompanhar até que o Senhor venha. E quando eu falo de batalhas espirituais, eu falo rapidinho sobre Paulo. Paulo ele vai deixar, sabe, exemplos maravilhosos em suas epístolas. A primeira é o Gálatas 5, que a gente está aprendendo, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí se cumpre o que a Bíblia vai dizer em Gênesis, o teu desejo será para o teu marido. Então como eu vou fazer com que o meu desejo seja para o meu Deus? A partir do momento que nós possamos viver pelo Espírito. É impossível? Não. É difícil? Não. Porque se fosse impossível, Paulo não estaria falando isso com a sua igreja, com a igreja de Cristo. Ele está dizendo, vivam pelo Espírito. Então essa palavra é para mim, é para você e era para os Gálatas. É possível viver pelo Espírito. Vira para o irmão, hoje a gente vai ficar até o final dessa mensagem. É 20 minutos rapidinhos, então você vai dizer, é possível você viver pelo Espírito. Para quê? Por quê? Porque de modo nenhum a gente vai satisfazer os desejos da nossa carne. Você pode dar um glória a Deus? Olha que Paulo nos ensinando, né? A gente fala sobre batalha, e rapidinho, em rápidas palavras eu quero dizer como a gente consegue vencer essas batalhas. Vivendo pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês já não fazem o que vocês desejam. E eu dou glória a Deus. Porque eu olho para mim e eu pego essa palavra, eu não vejo ela como somente um ensinamento. Eu não vejo ela como um conselho, mas eu vejo ela como uma ministração de Paulo para a minha vida. Eu faço dessa palavra que é viva, ser viva dentro de mim. E eu vou declarar, olha, de modo algum, vocês são guiados, sabe, pelas vontades da carne. Mas ele vai dizer assim, ó, mas vocês são guiados pelo Espírito. E eu tomo isso para a minha vida.
Não importa o nível de batalha que eu esteja enfrentando, não importa se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, mas eu pego essa verdade e ministro o meu coração e começo a falar para o meu interior, para que o meu interior aprenda, para que o meu interior vença cada batalha. A gente não pode, nós não podemos, igreja, ficar tão concentrados na batalha, ou tão concentrados no nosso pecado, ou tão concentrados nas coisas que a gente acaba não trazendo essa verdade para dentro de nós. Por que eu digo isso? Porque lá em Efésios, eu fiquei olhando assim e falei, gente, que é uma coisa maravilhosa, que é a primeira prisão de Paulo. E eu vejo essa batalha, Paulo enfrentando essa batalha. E eu vejo esse Paulo preso, mas ainda assim, manifestando a bondade, a graça e a presença e fazendo não a sua vontade, não os desejos, mas a vontade do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente vai falar sobre essa batalha que quer nos roubar da presença de Deus, e o problema não é as batalhas, mas é a gente olhar para dentro de nós e olhar como vitoriosos e não como perdedores. Olhar essa batalha e falar, sim, tem essa batalha, mas eu não estou presa nela. Eu já venci em Cristo Jesus. E quando a gente fala em batalha, eu vou ver dois tipos de batalha que Paulo viveu. Primeiro foi a batalha interna, que foi preciso Paulo ficar 5 anos ali aprendendo. E aí, não é só aprendendo, sabe? Olha, as mensagens do seu mestre não era só aquela coisa que vinha assim de fora para dentro, mas ele, como nós aprendemos hoje, ele estava ali aprendendo e enfrentando as batalhas deles, porque a carne vai dizer o tempo todo assim, olha, você é um perdedor. A nossa carne vai dizer assim, ó, você está condicionado ao pecado, não tem como você vencer. A nossa carne, ela diz assim, olha, você fala, eu quero entregar mais para Deus, e a sua carne vai dizer assim, não, você não consegue, você não pode. Eu lembro de uma vez que quando o pastor ministrou, estava ministrando, né, e eu saí daqui, sabe, toda alegre, eu falei, eu vou chegar em casa e eu vou passar 1 hora orando. Eu vou passar 1 hora orando. Eu enchi, quando eu estava aqui recebendo as palavras, eu enchi do Espírito, daquilo que Deus queria. Mas quando eu cheguei na minha casa, a minha carne falou assim, 1 hora? Você vai falar o quê? Você não vai conseguir. Está vendo como a nossa carne milita contra o nosso espírito? Mas eu fui perseverante. Quando as palavras acabavam, eu ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus me fez vitoriosa. Eu lembro também quando o pastor teve uma época que ele ministrou sobre o falar em línguas, e eu falei, eu quero falar em línguas, eu quero. E eu fui lá para o meu terraço, e eu comecei, eu não saio daqui se eu não falar em línguas. Gente, depois de 1 hora a gente está como? Eu quero ir para minha casa, eu quero comer. E eu falei, fiquei ali orando. Eu falei, poxa, Senhor, eu não vou conseguir. E Deus ouviu a oração. E eu lembro que eu fiquei ali, o Senhor, comecei a falar em línguas. E quando eu desci do meu terraço, eu fui para o banheiro falando em línguas. Eu me banhei falando em línguas, eu não conseguia parar. O que eu estou tentando dizer aqui? Não estou fantasiando, a batalha ela vai acontecer. Mas como você olha a batalha? Como nós enfrentamos essa batalha? Essa presença que está sendo derramada é para dizer, sim, a igreja consegue vencer, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Basta no seu coração você receber essa mensagem e falar, ela vai ser viva dentro de mim. Porque como eu estava dizendo, a carne vai querer dizer, você não vai conseguir. Mas o Espírito que habita na igreja vai dizer, você consegue sim, em Cristo Jesus. Gente, eu perdi tanto tempo ouvindo o que a minha carne falava. Servindo ao Senhor. Vindo aos cultos. Evangelizando. Orando. Mas eu perdi muito tempo ouvindo a minha carne. Até que eu entendi que ela não tem domínio sobre mim. Sabe por quê? O Senhor já matou ela.
Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Ó igreja, o que está te aprisionando? Cadê aquele que te aprisionava? Ele não existe. Ou melhor, ele pode até existir, mas ele não tem domínio, ele não tem poder. Podemos estar vivendo em batalhas, mas essas batalhas não nos dominam. Porque foi assim com Paulo. Paulo enfrentou, como eu disse, 5 anos uma batalha interna. Quando ele foi para aprender aos pés do seu mestre, na verdade ele estava ali tendo uma batalha interna no seu interior. O Espírito ministrava sobre Paulo, e quando Paulo venceu a batalha interna do seu coração, depois de 5 anos, ele foi para a batalha externa, que durou de 35 a 40 anos, que foi o ministério de Paulo. Existem batalhas internas e existem batalhas externas. Mas nas duas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu não sei o grau da sua batalha, se ela é interna ou se ela é externa, mas eu sei que ambas nós já somos vencedores. Receba essa palavra, porque essa palavra, olha para o irmão que está ao seu lado. Não é só para o irmão que está ao seu lado. Eu ia falar assim, essa batalha não é para o irmão. Aliás, essa palavra não é para o irmão que está ao seu lado, essa palavra é para você. Mas também é para o irmão que está ao seu lado, então não ia ter muita coerência. Essa palavra é para a igreja do Senhor. Essa palavra é para que a gente não fique preso ali. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Deus, me ajuda. Eu vou falar para minha carne. Ei, carne. Ouve a voz do Senhor. O que está morto, ouve a voz do Senhor. E tenha vida. Eu não consigo perdoar, é um sentimento morto. Ouve a voz do Senhor e tenha vida. Eu não consigo orar. Ouve a voz do Senhor e tenha vida. O Senhor derramou o Espírito. Sabe para quem? Para quem o Senhor derramou o Espírito? Então, continuando, Paulo estava ali, sabe? Viveu essa batalha externa. Depois Deus tirou ele essa batalha interna. Depois Deus tirou ele dessa batalha interna e levou ele para a batalha externa. Então Paulo era preso, Paulo era açoitado, falavam mal de Paulo e falavam que Paulo era assim, que Paulo... Olha, até hoje a gente fala mal de Paulo. A gente fala assim, quer ver? Tadinho do Paulo, Paulo nem mais está aqui, a gente ainda fala mal de Paulo. Porque quando a gente fica tentando saber qual era o espinho da carne, a gente está falando mal dele. Não, o espinho da carne de Paulo era a mulher. Gente, a Bíblia nem fala. Mas a gente ouviu que era. Oi? É. Deus me deu discernimento do pecado do outro. A Bíblia nem diz. Tadinho do Paulo. Paulo passou tanta batalha que até hoje ele passa. Acho que se Paulo estiver vendo a igreja lá do céu, ele fala, Senhor, até aqui no céu tem batalha com essa igreja que está lá na terra. Só para descontrair. Então, até hoje, sabe, Paulo passou por tanta batalha externa, mas tanta gente perseguindo, tanta gente falando. A igreja que era às vezes para acolher, a igreja, e olha... Mas isso não impediu Paulo de, mesmo preso, escrever a carta para a igreja de Éfeso. E quando eu vejo isso, eu começo a olhar, seja a minha batalha interna, seja a minha batalha externa. Porque a interna fala de mim, a externa fala das pessoas. Mas seja uma ou outra, nada tem o poder de me parar. E para terminar, como a gente vence, trazendo a nossa memória, Paulo diz assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Tem alguém morto aí da glória a Deus? Jael está me ajudando. Obrigado, Jael. Tem alguém morto aí? Tem alguém morto aí?
Agora, tem alguém vivo aí? Então, essa palavra é para igreja. Vocês estavam mortos. Então, você acabou de dizer que você não está morto. Certo? Então, Paulo vai dizer, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Tem alguém seguindo o inferno aí? Jael? Peterson calou a boca dele. Não tem. Não tem. Nós estamos livres em Cristo Jesus. A gente precisa viver isso. Eu estou livre em Cristo Jesus. Eu estou livre em Cristo Jesus. É melhor, eu sou livre em Cristo Jesus. Certo? E ele continua. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Igreja, só pelo fato da gente detectar e começar a batalhar contra, significa que a gente não está vivendo segundo os desejos e pensamentos pecaminosos. Esse é o segredo. Só pelo fato de você olhar o seu irmão e falar assim, cara, eu não vou com a cara dele. E ao mesmo tempo você falou, opa, peraí, isso aqui não é legal. Mas aí você vê ele e tu fala, cara, mas ele é muito chato. Mas aí ao mesmo tempo tu está dentro do teu interior, não, mas Deus, isso não é legal. Aí você se recrimina porque você pensou. Mas você não olha o fato de você estar lutando contra isso. E é nisso que a gente tem que se apegar. Não pelo erro, mas pela nossa luta, que a gente está lutando em oração. Senhor, eu sei que isso aqui não é legal, mas em Ti eu vou vencer. É nisso que a gente tem que se apegar. A gente não tem que ficar preso, igreja, na batalha ou naquilo que não é legal. Mas a gente tem que se agarrar e dizer, eu estou lutando. E Deus vai me fazer um vencedor. Porque se você ficar presa porque você pensou, Satanás, ele vai ganhar espaço. Mas se você se prender, eu pensei, mas eu vou lutar, eu estou lutando e Deus vai me fazer o vencedor, aí a vitória ela chega. E aí ele continua dizendo, sabe, que nós estávamos presos. Eu tive que fazer essa pausa aqui só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Tá bom? Aqui o Ministério de Louvor pode subir. E aí ele vai dizer, agora eu me perdi, mas eu vou me achar, calma aí. Com os outros éramos na natureza merecedores da ira de Deus. Aí olha que é a palavra-chave que a gente tem que agarrar. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Gente, sabe o que é assentar nas regiões celestiais com Cristo? Isso significa vitória. A igreja do Senhor é posição de vitória, igreja. Levante as suas mãos e declare, Deus me colocou em posição de vitória. Para nos mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, das quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.